Eu já tive a ceia como um momento de aqui pensar na morte de Jesus e ter um sofrimento, né? Porque Ele sofreu para que eu pudesse ter vida. E eu fui restringindo essas coisas, mas quando isso salta para mim, no apelo de Jesus, Ele diz: lembrem-se de mim. Para mim isso fez toda a diferença, porque quando a gente lembra de Jesus, a gente se lembra do que Ele ensinou, a gente lembra da sua andança, da sua caminhada, como Ele se relacionou com pessoas, como Ele se doou para as pessoas, como Ele se relacionava com Deus, com o Pai, numa liberdade e numa verdade. Não teve, por exemplo, a gente pensa assim, Jesus, né? Não teve o escrúpulo de dizer assim: você me abandonou, meu Pai. Ele disse: você me abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Não teve escrúpulo de abrir o seu coração e dizer assim: Pai, eu estou fraco, me ajuda. As minhas forças se vão, o sofrimento é muito grande, cuida de mim. Como não teve também escrúpulos diante da religião estabelecida, dizer assim: eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, eu sou um com Ele, eu sou Deus. Olha que coisa maravilhosa, a gente se lembrar de Jesus, olhando para aquilo que Ele foi e aquilo que Ele continua sendo em cada um de nós, o Alfa e o Ômega, que reúne em si todas as realidades da nossa vida, a ponto de Hebreus dizer que aquele que sofreu todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, foi experimentado em todas as nossas tentações, sabe muito bem o que é padecer a nossa dor. Por isso Ele pode traduzir para o Pai os nossos sofrimentos, as nossas dores, tudo aquilo que se passa no nosso coração. Esse tempo da ceia me fala tanta coisa, e eu queria que você pudesse passear aí, coisas que Jesus ensinou. Enquanto você passeia, eu lembrei de um texto que ele está aqui no Sermão do Monte, em Mateus 6. Nas Bíblias mais antigas, você tem o título assim: a ansiosa solicitude da vida, né? Eu vou ler aqui nessa versão da mensagem, talvez um pouco diferente daquilo que tradicionalmente a gente esteja. É um texto tão conhecido, por exemplo, fica claro, né? Fica muito latente assim, muito, quase que uma voz soprando no ouvido, dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Quem é que pode acrescentar um côvado à sua estatura? Olhem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, e no entanto, nem Salomão se vestiu com tamanha glória. É esse texto, mas nessa versão da Bíblia Mensagem, um pouco mais, uma língua mais, talvez mais popular, né? Diz assim o texto, a partir do verso 19: não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos por ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali estará a salvo das traças, da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro, e é lá que acabarão indo parar. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Os olhos são as janelas do corpo. Se vocês abrirem bem os olhos com admiração e fé, seu corpo se encherá de luz. Se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados.
Se fecharem as cortinas dessas janelas, sua vida será uma escuridão. Vocês não podem adorar dois deuses ao mesmo tempo. Amando um Deus, acabarão odiando o outro. A adoração a um alimenta o desprezo pelo outro. Vocês não podem adorar a Deus e ao dinheiro. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo e dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhem pelos campos e observem as flores silvestres. Elas não se enfeitam nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e mulheres na lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar. Mais bem-aventurado é dar do que responder, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Alguém poderia dizer, que está aqui a base, por exemplo, do pensamento de Francisco de Assis, de fazer aquele voto de pobreza e dizer não a qualquer coisa que pudesse servir, de tentação, dinheiro, riqueza, posses e tudo mais. Pode ser, mas não é isso que Jesus está pregando nem querendo dos seus ouvintes e seus discípulos. O que Jesus está dizendo aqui é: confiem em Deus e estejam satisfeitos com aquilo que Deus tem dado para vocês. Quando eu leio esse texto e como estava pensando aqui na ceia hoje, me veio uma palavrinha só, que tem me acompanhado há algum tempo e já tem feito cosquinha aqui na minha alma. A palavra é suficiência. A gente vive num mundo de insuficiência. Nunca eu serei bom o suficiente aos olhos de alguém. Alguém sempre esperará de mim mais do que eu sou ou seja capaz de dar. No mundo da insuficiência, por mais que você faça, você vai ficar devendo. Por mais que você trabalhe, você ainda vai ter muito o que fazer. Sabe aquela coisa que a gente acorda 6 horas da manhã, começa a trabalhar, e agora então que a gente está home office, quando dá 10 horas da noite, você ainda tem coisa pra caramba para fazer e não acaba, e dá meia-noite e você acordou às 6, ainda está lá no computador, e dá 1 hora da manhã e você, quando vê, caramba, eu vou dormir 2 horas da manhã, eu acordei às 6,
E quando você desliga o computador e se desliga, a impressão que dá é assim: caramba, eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, não deu tempo, não foi suficiente. Vou dizer uma coisa para cada um de nós: não temos como controlar tempo não se controla. O tempo nunca será suficiente, nunca, para as realizações humanas. Eclesiastes diz isso. Qual é o tamanho da ambição humana? Não existe fim. Nós somos insaciáveis e nós vivemos numa cultura insaciável, onde nada é suficiente, queremos sempre mais. Olha o celular. Se você pegar o seu celular, eu tenho um iPhone 8. iPhone tem prazo de validade, né? Não sei como é que ainda está funcionando. É descartável praticamente, depois do tempo funciona mal, mas esse aqui funciona muito bem. Mas já tem o 13, né? Sabe qual a tentação? Cara, já tenho 13 aí, né? Eu tenho um 8. E se eu tivesse o 12? Eu ia pensar do mesmo jeito: eu tenho 12, já tenho 13. Eu não quero mais um celular para falar, alô, eu quero um celular para ver tudo. E que bom que a gente tem isso na nossa mão, né? Hoje eu estava procurando algumas coisas aqui, fui no Google lá e na hora. Que maravilha! Mas daqui a pouco, eu não quero mais um celular que me diz o que eu quero. Eu quero um celular que ouça, aliás, ele ouve, né? Eu quero um celular que fale, aliás, ele fala comigo. Eu quero sempre mais, sempre mais. E sabe para onde isso vai? Isso vai para a cobrança que a gente tem com a gente mesmo. E porque a gente cobra da gente que a gente nunca é suficiente, a gente nunca é bom o suficiente, a gente nunca merece o que a gente tem, não merece ser feliz. Isso é uma coisa inconsciente, está aí. Às vezes, fontes de patologias emocionais começa dessa nossa incapacidade de dizer que a gente pode sim, a gente merece sim, a gente pode ser mais gentil com a gente mesmo. A gente é muito intolerante com a gente mesmo. E sabe para onde isso passa? Passa por nós e passa para as nossas relações. Isso é cultural, gente. Não somos suficientes. Não somos suficientes. E Jesus diz assim: não andem ansiosos. Ansiedade aqui não tem a ver com essa coisa emocional, não é uma emoção que Jesus está dizendo. Ansiedade não tem a ver com a emoção, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, ansiedade tem a ver com querer sempre mais, correr atrás do vento. Mais uma vez Eclesiastes, correr atrás do vento. Se contentem com quem vocês são, com o que vocês têm, com quem Deus é na vida de vocês, com o que Ele tem feito na vida de vocês. Porque do contrário, sabe qual é o pressuposto terrível? E quando Jesus cita o dinheiro, e já foram citadas várias vezes, o dinheiro é a raiz de todos os males, por exemplo. Mas é assim, se não for desse jeito, a gente está dizendo uma coisa: só os ricos são felizes. Só quem alcançou os pícaros, os topos, só quem chegou lá em cima é feliz. Gente, já falei da Dona Dolores aqui no outro dia, né? Aquela senhorinha de 45 centímetros, não tinha nada, 20 quilos, tetraplégica, que dizia: meu filho, eu sou muito feliz, eu tenho tudo. Não, isso tem a ver com o estado da nossa alma, aquilo que a gente cultiva na nossa alma, aquilo que está para além da nossa mente, e vai para o nosso coração, essa certeza de que eu sou muito mais do que aquilo que esperam de mim.
Aliás, eu fui essa semana, eu estou para comprar esse livro, ainda não comprei, que é Os 5 Maiores Arrependimentos na Hora da Morte. Pessoas, aquela enfermeira, acho que é Brown Ware, sei lá, uma enfermeira americana que escreveu um livro e, para sua surpresa, milhões de pessoas acessaram o seu canal depois que ela colocou isso no ar, corroborando ou confirmando a sua tese. E ela escreveu os 5 maiores arrependimentos das pessoas que estavam condenadas à morte por alguma enfermidade. E os 5 maiores arrependimentos são: número 1, eu deveria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, menos para o que os outros esperavam de mim. Segundo, não ter trabalhado tanto. Terceiro, ter coragem de expressar os sentimentos. Quarto, ter mantido contato com os amigos. Quinto, ter me permitido ser mais feliz. E o que isso tem a ver com o que Jesus nos ensina? Na ceia, o que ele faz é: lembrem de mim. O pedido que ele faz é: se lembrem de mim. Por quê? Quando vocês pensarem que vocês podem viver uma vida verdadeira, vivam quem vocês são. Vocês foram criados por Deus, são pessoas amadas por Deus. Você é amada, você é amado por Deus incondicionalmente. Alguém disse aqui, né? Obrigado pelo amor incondicional, independente de quem você é, do que você expressa, dos seus pecados, das suas perversões. Todos nós temos. Ainda assim, há uma verdade em nós, que habita em nós, que pode se traduzir nos desejos mais belos, eu diria, mais dignos de nos fazer sentir quem de fato nós somos, pessoas amadas. Quando você trabalhar tanto, lembra de Jesus, não anda ansioso, Deus sabe cuidar de você, tenha limite. Jesus não quer mais um pobre na nossa sociedade, né? Como a gente diz aqui, a última coisa que um pobre precisa é ter mais um pobre do seu lado. Ele precisa que tenha pessoas que possam, de alguma maneira, estender a mão, como nós fazemos aqui, de uma maneira muito bela. Mas tenha cuidado de não amar tanto o trabalho, esperando que ele vai te dar aquilo que você já tem de sobra e não precisa trabalhar tanto para ter. Quando você pensar em ter coragem de expressar os seus sentimentos, abra o seu coração, menos orgulho, diga que ama mais, abrace mais, viva mais a relação com quem você ama, porque isso tem a ver, essa coisa de expressar o sentimento não é só dizer, quando eu fui ferido eu queria, não, a gente às vezes fala muito mais quando está ferido do que quando não está ferido. A gente é muito mais capaz de dizer assim, eu te odeio, do que dizer eu te amo. Eu tenho brincado com minha mãe, e essa é uma fala recorrente, toda vez eu ligo para minha mãe todo dia, e toda segunda-feira eu estou com ela, e eu me despeço, quem me conhece, 10 vezes da mesma pessoa antes de sair, e toda vez que eu me despeço da minha mãe, eu falo assim, eu te amo mãe, eu te amo. Aí no final ela diz, para de falar, eu já sei. E como a gente já conhece, né? Eu falo assim, mãe, eu tenho que falar, porque quando a senhora morrer, eu não vou poder mais dizer. E vou ficar lá no eu devia ter dito mais, eu te amo, como eu já vi muita gente fazer no momento da morte de uma pessoa querida. Expresse mais os seus sentimentos, diga coisas boas para quem você ama. Deveria ter tido mais contato com os meus amigos. Meus amigos, como eu ansiei comer com vocês essa ceia, sentar com vocês. Falava com o Cláudio, né, na virada do ano, como os amigos, eles sustentam a nossa alma. A pandemia fez algumas coisas boas. Eu criei um grupo essa semana e estou falando com amigos que eu não falava há 40 anos. Essa noite eu ia dormir, me acessou uma amiga do primário.
ensino fundamental agora, que eu não vejo há 45 anos, a Lois, e ali na hora eu formei um grupo, a gente ficou até 2 da manhã, falando com amigos que a gente não sabia mais, há 45 anos, do primário. Amizade, e isso fez tão bem, eu nem senti que era 2 horas da manhã, que tinha que acordar cedo para vir para cá, e eu teria me permitido ser mais feliz. Ser feliz, ser feliz, não significa ter e construir coisas maravilhosas demais, na figura do Salmo 131, mas poder descansar no colo daquele que nos sustenta e nos faz ter tudo o que precisamos para viver. Deus nos faz viver uma suficiência abençoada. Que essa manhã, essa palavra também possa saltar aí no seu coração. A nossa vida é suficiente. Nós somos suficientes. Deus é suficiente. O seu amor é suficiente. O seu cuidado é suficiente. Deus nos ama e nós devemos nos amar também, não pelo que somos capazes de produzir e entregar numa relação utilitária, mas por aquilo simplesmente que nós somos, pessoas amadas por Deus e que podemos nos amar uns aos outros.